Você já sentiu como se a vida estivesse parada, mesmo quando tudo ao seu redor continua se movendo? Como se estivesse dentro de um quarto cheio de portas, mas nenhuma se abrisse. Talvez o que esteja travando não seja o mundo, seja sua mente. Quando você muda o que pensa, muda o que vive. Norman dizia que a mente é o campo onde as promessas de Deus se tornam realidade ou fracasso. E o que define isso? O que você cultiva lá dentro? Hoje essa mensagem vai romper cadeias invisíveis que mantêm sua alma paralisada. Porque quando pensamos em Cristo, o impossível começa a se alinhar com o céu. Deus nunca nos chamou para sobreviver com medo, mas para viver com propósito. Mas como viver com propósito se o coração está pesado e a mente confusa? A resposta está em renovar o pensamento, alinhá-lo com a verdade eterna e não com as emoções do momento. Quando você decide pensar diferente, você planta a semente de um novo ciclo. Norman ensinava que grandes mudanças começam com pequenas decisões internas. Hoje, você vai tomar decisões novas. Vai dizer a si mesmo: eu não fui chamado para a estagnação, mas para o avanço. Muitos vivem pedindo direção a Deus, mas ainda pensam como alguém perdido. Isso não é crítica, é convite. Convite para trocar o padrão do medo pela certeza da fé, para abrir mão da lógica do mundo e abraçar a lógica do céu. O céu não diz, espere para ver. Ele diz, creia para viver. Norman dizia que pensamentos certos atraem circunstâncias certas. Quando você alinha sua mente com a palavra, o caminho começa a clarear. Não porque tudo mudou por fora, mas porque dentro de você há luz. E onde há luz, não há mais espaço para confusão. Pessoas que andam com clareza mental não são mais especiais, são mais intencionais. Elas aprenderam a guardar a mente como um jardim. Cuidam, protegem, removem ervas daninhas. Você também pode viver assim. O caos ao redor pode até continuar, mas sua mente não precisa mais ser dominada por ele. Quando a fé se torna seu filtro, a ansiedade perde força. E fé não é pensamento positivo vazio, é verdade crida com convicção. É declarar com firmeza: minha mente pertence a Deus e nenhum pensamento contrário prosperará sobre mim. Agora pare por um instante. Respire fundo. Este vídeo não chegou até você por acaso. Há um mover acontecendo agora, dentro de você. Uma limpeza, uma renovação, um realinhamento. Deus está alinhando sua mente ao que Ele pensa sobre você. E sabe o que Ele diz? Que você é capaz, que você é forte, que você é amado e que há um novo tempo começando hoje. Mas para entrar nesse novo tempo, você precisa deixar para trás os pensamentos antigos. Norman diria que a fé começa onde termina o medo. E hoje, esse medo vai perder o controle. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar. Deus não te chama para a perfeição, mas para a entrega. Muitas vezes esperamos nos sentir prontos para agir, mas o céu se move quando decidimos, não quando nos sentimos capazes. A fé é um passo na escuridão com a certeza de que haverá chão. Norman dizia que quando a mente acredita, o corpo segue. Por isso, hoje é o dia de parar de depender do que sente e começar a declarar o que crê. Diga em voz alta: eu confio, mesmo sem ver. Essa frase pode ser a chave que destranca o seu próximo nível. O problema não é o que você passou, é o que você permitiu que isso construísse dentro de você. Mágoas antigas, rejeições, medos repetidos, tudo isso cria raízes invisíveis. Mas a boa notícia é que nenhuma raiz é mais forte que a presença de Deus. Quando você convida a verdade para dentro, ela limpa o que o tempo e o trauma tentaram prender. Norman ensinava que pensamentos curados produzem decisões maduras. E quando suas decisões mudam, seus frutos mudam também. Hoje Deus quer tratar a raiz para transformar o fruto. Deixe Ele começar. Quantas vezes você começou e desistiu? Quantos planos ficaram pela metade? Quantas orações foram feitas sem expectativa real de resposta? Talvez você tenha acreditado por um tempo, mas a espera foi longa. E o desânimo entrou sem pedir licença. Mas aqui vai uma verdade: só desanima quem já esperou com fé.
E se você esperou, você já tem fé. Agora só falta renovar a esperança. Norman dizia que a fé é uma semente, mas a esperança é o solo. Sem esperança, a fé morre sufocada. Por isso, hoje, em nome de Jesus, sua esperança será restaurada. Você está mais perto do que imagina. O que parece silêncio pode ser apenas preparo. Deus não está parado. Ele está trabalhando no invisível. E enquanto Ele age, Ele te ensina a confiar. Porque confiar é mais poderoso do que entender. É por isso que tantos milagres só acontecem depois da entrega. Norman dizia que fé sem rendição é só esforço humano disfarçado. Mas quando você rende o controle, ativa o sobrenatural. Hoje, solte o peso, entregue o medo, libere o controle. Diga, Senhor, eu confio. Mesmo sem garantias, mesmo sem entender, eu confio. Vamos orar juntos neste momento. Pare o que estiver fazendo e se conecte com essa verdade. Senhor, eu entrego meus pensamentos, minhas dúvidas, minha mente cansada. Eu escolho pensar como o céu pensa. Eu abro mão da ansiedade, do medo e do controle. Eu declaro que minha mente será solo fértil para a tua voz. Alinha meus pensamentos com os teus, limpa aquilo que não vem de ti e planta em mim uma fé constante. Que a tua paz guarde o meu interior e que toda confusão caia por terra agora. Em nome de Jesus, amém. Talvez essa oração tenha feito você chorar. E tudo bem. As lágrimas também são forma de cura. Às vezes, é chorando que o coração encontra espaço para respirar. Deus não se impressiona com frases bonitas. Ele responde a corações quebrantados. Se hoje você sente que está no limite, saiba que esse é o ponto exato onde a graça começa. Norman dizia que a graça é como luz. Você só percebe o quanto precisava dela quando finalmente a vê brilhar. E é isso que está acontecendo agora. Luz entrando onde antes havia sombra. Continue, não pare. Você foi chamado para mais. Mais do que rotina, mais do que sobrevivência. Há uma voz dentro de você gritando por propósito. Só que o propósito não é algo que você encontra no mundo. É algo que você aceita no espírito. Deus já colocou isso em você. Só que a voz do medo tentou calar. A correria abafou e as frustrações tentaram convencer de que era tarde demais. Mas se há fôlego, há tempo. Norman dizia que o tempo é um aliado de quem tem visão. E visão começa com uma decisão: a de viver intencionalmente. É hora de escolher isso hoje. Sabe por que muitos não avançam? Porque vivem tentando resolver tudo sozinhos. Acham que fé é não precisar de ninguém. Mas fé também é dependência. É reconhecer que sozinhos somos limitados, mas com Deus somos ilimitados. Norman falava sobre o poder da mente cooperando com o espírito. Quando a mente se rende, o espírito governa. E quando o espírito governa, a paz, direção e firmeza. Talvez o que esteja faltando na sua caminhada não é força, é rendição. E hoje é o dia de parar de lutar com as armas da carne e começar a vencer com armas espirituais. A mente pode ser sua maior aliada ou sua pior sabotadora. Depende do que você alimenta. Se você passa o dia consumindo vozes de medo, críticas e comparação, sua alma adoece. Mas se você começa a alimentar a fé, a esperança e a verdade, sua mente floresce. Norman nos ensinava que o foco determina o fruto. Onde está o seu foco hoje? Nas promessas ou nas pressões? Nos erros ou na graça? Escolha alimentar o que você quer ver crescer. E se quer ver mudança, comece mudando o que entra na sua mente. O que você consome, te constrói. A vida com Deus não é ausência de batalhas, é certeza de vitória. Mas essa vitória começa na mente. Não adianta repetir versículos se o coração ainda está dominado pela dúvida. É preciso declarar com fé e viver com firmeza. Norman dizia que palavras têm poder, mas pensamentos sustentam esse poder. Hoje, seus pensamentos estão sendo alinhados com o céu. E quando a mente se alinha com o alto, a vida se move no ritmo da graça. Acredite, nada está perdido. Você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que Deus começa algo novo. É impressionante
como uma mente transformada muda até mesmo o ambiente ao nosso redor. Quando você muda sua percepção, muda suas reações, suas escolhas e até as portas que se abrem. A mente que se alinha com a verdade de Deus não apenas sobrevive, ela influencia. Norman dizia que uma pessoa cheia de fé transforma o clima onde pisa. E hoje você está sendo reposicionado para isso, para deixar de apenas reagir e começar a influenciar espiritualmente tudo ao seu redor. Essa é a mentalidade dos que não vivem como vítimas, mas como filhos. Você foi criado à imagem de Deus. Isso significa que você tem dentro de si o reflexo do Criador. Não aceite menos do que isso. Nenhuma mentira, trauma ou erro pode apagar o que Deus escreveu sobre você. Mas você precisa crer nisso de forma firme, decidida, porque o mundo vai tentar te convencer de que você é pequeno, limitado e incapaz. Mas a fé vai te lembrar diariamente de que você é forte, capaz e destinado à vitória. Norman dizia que acreditar em si mesmo é parte da fé em Deus, porque Ele habita em nós. Creia nisso com firmeza. E se eu te dissesse que tudo muda quando você muda o diálogo interno? As palavras que você repete para si mesmo no silêncio moldam seu futuro. Se você se chama de fraco, se torna fraco. Se se enxerga como derrotado, paralisa sua ação. Mas quando você muda a voz interna, muda o rumo. Comece a declarar o que Deus declara. Sou forte, sou capaz, sou guiado. Norman ensinava que a autossugestão não é ilusão, é uma ferramenta da fé. Você precisa ouvir a verdade tantas vezes, a ponto de ela calar as mentiras. Comece agora mesmo. Declare vida. Você tem ideia do quanto Deus deseja que você prospere emocionalmente, espiritualmente e até mesmo materialmente? Prosperidade, no céu, não é acúmulo, é alinhamento. Quando a mente está curada e o coração está firme, os frutos vêm naturalmente. Norman dizia que o sucesso verdadeiro nasce do interior. Não busque fora o que precisa ser restaurado por dentro. O seu próximo nível não depende de oportunidades externas, mas da clareza interna. Quando o coração encontra paz, as decisões se tornam mais sábias e o caminho se abre. Se até aqui essa mensagem está tocando sua mente e seu espírito, isso é sinal de que Deus está ativando algo dentro de você. E quando Deus ativa, não há mais como voltar ao ponto de antes. Prepare-se para crescer, mesmo que ainda haja dor. Prepare-se para florescer, mesmo que o solo pareça seco. Deus é especialista em fazer brotar vida em terrenos improváveis. Norman dizia que a adversidade é o solo favorito do milagre. E hoje, até aquilo que parecia estéril vai começar a produzir fruto. Mas tudo começa com uma mente restaurada. Você precisa parar de esperar as condições perfeitas para agir. O inimigo da fé é a procrastinação. Quantas vezes você adiou um passo de coragem por achar que ainda não era o momento? Mas fé não é esperar sentir-se pronto, é agir mesmo com o coração acelerado. Norman dizia que o impulso da fé é mais poderoso que a lógica do medo. E hoje você é chamado a dar esse passo, talvez pequeno aos olhos humanos, mas gigantesco no mundo espiritual. Diga agora, eu avanço. Isso é uma decisão. É quando você sai do lugar da dúvida e caminha com direção. O que você acredita define o que você permite. Se você crê que não merece mais do que já vive, você aceitará pouco. Se acredita que nunca será curado, continuará ferido. Mas quando sua fé muda, sua realidade começa a obedecer. Norman dizia que fé é a visão que enxerga antes de ver. E é isso que você precisa cultivar hoje. Uma fé que vê o futuro com esperança. Que não se baseia nos diagnósticos, mas nas promessas. Que não se limita ao passado, mas se alimenta da visão que Deus já declarou para você. Acredite de novo. Espere mais uma vez. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. E esse é o tipo mais perigoso, porque vai minando sua força dia após dia. A boa notícia é que há descanso disponível agora. Descanso mental, emocional e espiritual. Mas esse descanso não vem com distrações ou fuga. Ele vem da entrega. Norman dizia que a alma só descansa quando para de lutar sozinha. Hoje é dia de você parar,
respirar e entregar. Diga: Senhor, eu coloco esse peso nas tuas mãos. Faça isso com fé. A paz que você precisa não está distante. Ela começa com um ato de rendição. Às vezes, o que precisamos não é de mais respostas, é de mais silêncio. Um coração barulhento não escuta a voz de Deus. Norman sempre dizia que a oração mais poderosa nem sempre é a mais longa, mas a mais sincera. Em meio ao caos, ele ainda fala. A questão é: você está ouvindo? Talvez seja o momento de reduzir o ruído, silenciar a agitação e apenas escutar. Porque a direção que você precisa pode já estar sendo sussurrada. Mas o coração ansioso não escuta o céu. Dê espaço para o Espírito hoje. Diga: fala, Senhor. Tua voz é minha prioridade. Tudo isso não é apenas motivação, é transformação espiritual. Você não está aqui para sair animado por alguns minutos, mas para ser renovado por completo. A fé que renova a mente é a mesma que transforma caminhos. Norman ensinava que pensamento sem ação é fé morta. Por isso, após ouvir tudo isso, tome uma atitude. Ore, declare, escreva, compartilhe. Mas não fique parado. Essa mensagem foi uma semente. O que você vai fazer com ela? Decida crescer, mesmo que ninguém veja ainda. Decida avançar, mesmo sem aplausos. É entre você e Deus. A vida espiritual é construída nas pequenas decisões. Não são apenas grandes passos de fé que definem um destino, mas as escolhas diárias de permanecer. De orar quando ninguém vê, de declarar quando ninguém crê, de agir com esperança mesmo em meio à dúvida. Norman dizia que a persistência da fé é o que separa os que tentam dos que vivem o propósito. E talvez hoje Deus esteja te chamando a ser constante, a manter a chama acesa. Porque não é o fogo forte que queima por um dia que transforma, é o fogo que não se apaga com o vento. Você já percebeu como as maiores mudanças nascem nos dias mais comuns? Às vezes, esperamos eventos extraordinários, mas Deus ama usar o ordinário. Uma palavra num vídeo, uma oração simples, um momento de reflexão, tudo pode ser a fagulha de uma nova fase. Norman nos lembrava que os milagres mais duradouros começam com pensamentos simples, alinhados com o céu. Por isso, não despreze esse momento. Se você está aqui lendo estas palavras, é porque o céu está iniciando algo dentro de você. Um recomeço que nasce com fé e decisão. Tem coisas que você ainda não conquistou porque está tentando merecer o que só se recebe pela fé. A graça não é recompensa por esforço, é presente. E presentes não se ganham por desempenho, mas por relação. Norman dizia que muitos se perdem tentando ser aceitos por Deus, quando já são amados desde o princípio. Pare de tentar se provar. Você já é filho, já é escolhido, já é amado. E a partir dessa identidade, nasce o poder de viver com liberdade e coragem. Hoje, receba essa verdade como sua. Viva a partir do amor, não da cobrança. A comparação é uma armadilha silenciosa. Você olha a vida do outro, as conquistas do outro, o tempo do outro e esquece do que Deus está fazendo em você. Norman dizia que a comparação é a ladra da paz. Cada um tem seu tempo, sua rota, sua história. Deus não está atrasado com você. Ele está trabalhando em silêncio, lapidando detalhes, preparando conexões. Confie no processo. O seu caminho é sagrado, ainda que pareça lento. A bênção que vem no tempo certo não traz peso, traz paz. E é essa paz que está vindo sobre você hoje. Talvez você esteja à beira de uma decisão importante, e o medo tenta gritar mais alto que a fé. Mas lembre-se, quando você convida Deus para o processo, a direção vem junto. Norman sempre dizia que a fé não é imprudência, é alinhamento. Se você estiver com o coração rendido, a mente renovada e o espírito em paz, você terá clareza. Ore, sim. Reflita, sim. Mas decida com coragem. O céu honra quem se move com fé. E se essa escolha é entre o medo e o propósito, escolha o propósito. Deus não te trouxe até aqui para te deixar confuso. Ele guia, Ele cuida. Você já se deu conta de quantas vezes Deus te sustentou em silêncio?
Aquelas portas que se fecharam e você só entendeu depois. Os atrasos que mais tarde se revelaram livramentos. As lágrimas que pareciam inúteis, mas regaram sua maturidade. Norman dizia que a mão de Deus é mais presente nos bastidores do que nos palcos. E hoje, talvez você esteja sendo guardado de algo que ainda não entende. Não se revolte com o tempo de espera. Celebre o cuidado escondido. A proteção de Deus muitas vezes é percebida só depois. Confie mesmo sem ver. Não é todo mundo que vai entender o que você está vivendo agora. E tudo bem. Fé verdadeira não precisa de aplauso, precisa de convicção. Norman falava que os maiores visionários foram chamados de loucos antes de serem chamados de sábios. O que Deus está fazendo em você é íntimo, é profundo, é sobrenatural. Não se preocupe em explicar. Viva. Sua transformação vai falar mais alto que qualquer argumento. Deus é quem valida. Ele confirma. E no tempo certo, até os que duvidaram vão reconhecer o brilho da graça sobre a sua jornada. Pare de fugir de quem você é. Deus não precisa que você seja outra pessoa, com outra história, outro passado. Ele quer usar exatamente quem você é, com suas marcas, suas experiências, sua voz. Norman dizia que Deus não desperdiça dor. Tudo o que você viveu pode ser transformado em ferramenta de cura. Mas isso só acontece quando você entrega, quando você para de esconder e começa a oferecer. Diga hoje: Senhor, usa a minha história para tocar outras vidas. Essa simples oração pode transformar sua dor em propósito. Você foi chamado para andar em liberdade. Mas liberdade não é ausência de luta, é presença de verdade. Onde há verdade, há libertação. Norman dizia que mentiras aceitas se tornam prisões invisíveis. Por isso, hoje é dia de confrontar o que você tem acreditado. Que mentira está te prendendo? Que rótulo você carregou por anos sem questionar? É hora de desfazer as amarras mentais, emocionais e espirituais. Deus está te chamando para viver com leveza, não com culpa, com coragem, não com medo, com identidade, não com dúvida. E quando a liberdade chega, ela muda o tom da sua voz. Você começa a orar com mais fé, a declarar com mais autoridade, a caminhar com mais firmeza. Não porque tudo mudou por fora, mas porque dentro de você nasceu uma convicção. Deus é comigo. Norman dizia que quando a mente se convence, a alma avança. E talvez o que faltava para seu avanço era exatamente isso, uma decisão interna. Hoje, tome posse dessa liberdade. Caminhe com identidade restaurada. Declare: eu sou livre, porque quando o céu afirma, nada pode prender. Não ignore os pequenos sinais. Deus fala nas entrelinhas, nas pausas, nas coincidências que parecem bobas, mas carregam direção. Norman dizia que quem anda com o coração desperto reconhece até o sussurro do céu. E talvez hoje ele esteja te respondendo justamente por meio dessa mensagem. Nada é por acaso. Quando você se abre para ouvir, percebe que o céu está sempre falando. Mas é preciso sensibilidade espiritual. Diga: Senhor, abra meus olhos e meus ouvidos. Porque o problema nunca foi a ausência de voz, é a ausência de atenção. Muitas vezes, o recomeço de Deus começa em silêncio. Não há luzes, não há fogos, não há plateia. Há uma convicção dentro do peito que diz: não acabou. E talvez esse seja seu momento agora. Norman dizia que Deus nunca encerra a história no capítulo da dor. O que parece fim pode ser só uma pausa estratégica. E o que você precisa hoje é crer no recomeço, não baseado no que sente, mas no que Deus promete. Uma nova estação começa não quando tudo muda por fora, mas quando sua fé se reposiciona. Hoje, decida recomeçar com coragem. Você precisa entender que fé também é disciplina. É permanecer firme quando tudo em volta diz que não vale a pena. É orar quando não tem vontade. Declarar quando sente medo. Caminhar mesmo com dúvidas. Norman dizia que fé forte não nasce da emoção, mas da constância. E talvez seu maior ato de fé hoje seja continuar. Continuar acreditando,
mesmo em silêncio. Continuar esperando, mesmo sem ver. Continuar amando, mesmo ferido. Porque quem não desiste, alcança. E quem permanece com o coração no alto, nunca caminha sozinho. A mente renovada transforma até as orações. Você para de pedir apenas alívio e começa a pedir clareza. Para de querer fugir do processo e começa a desejar crescimento. Norman sempre dizia que a maturidade espiritual é medida pelo que pedimos em oração. Hoje, talvez Deus esteja te chamando a orar diferente. Em vez de tira isso de mim, dizer, me ensina com isso. Em vez de me livra, dizer, me fortalece. Essa é a fé que amadurece, que edifica, que forma caráter eterno. E é com esse tipo de fé que você avança de verdade. Você chegou até aqui porque existe um chamado dentro de você. Um chamado que não te deixa parar. Que sussurra esperança mesmo quando tudo desmorona. Norman dizia que o chamado de Deus é como uma chama que arde sem consumir. Ela te empurra para frente mesmo quando você quer recuar. Hoje, essa chama está sendo reacendida. Você não é um acaso. Você não está perdido. Há propósito nos seus passos. A direção sendo liberada. Receba essa verdade. Fui chamado para algo maior. E comece a caminhar com intencionalidade a partir disso. Chega um momento na jornada em que você precisa parar de se explicar e começar a se posicionar. Nem todos vão entender sua fé, sua entrega, suas escolhas. E tudo bem. Norman dizia que quem vive pela aprovação dos outros perde o som da própria alma. Você foi chamado para agradar a Deus, não as multidões. E quando esse entendimento se torna sólido, você começa a caminhar mais leve. Faça hoje essa oração. Senhor, me liberta da necessidade de aprovação humana. Porque viver com propósito exige coragem para caminhar, mesmo em silêncio. A cura emocional é um processo profundo, mas começa com uma decisão: parar de esconder a dor. Enquanto você finge que não dói, Deus não pode curar o que você não entrega. Norman dizia que o coração sincero é o terreno mais fértil para milagres. Hoje, abra espaço para essa cura. Talvez tenha sido uma decepção, uma perda, uma palavra que ainda ecoa na sua mente. Deus quer tocar nessa ferida, não para expor, mas para restaurar. Ore agora. Senhor, cura o que ninguém vê. Essa é uma oração poderosa e pode ser o início de uma nova fase. O tempo de Deus não é o nosso, e isso pode ser frustrante, mas também é libertador. Quando entendemos que o céu trabalha em outra frequência, paramos de nos comparar, de nos apressar, de nos culpar. Norman ensinava que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. O que parece atraso pode ser alinhamento, e o que você chama de demora, Deus chama de maturação. Hoje, respire fundo e confie. Diga, Senhor, mesmo sem entender, eu confio no teu tempo. Essa entrega tira o peso e abre espaço para a leveza da fé. A sabedoria não vem apenas com o tempo, mas com a atenção. Existem pessoas que passam anos vivendo os mesmos erros porque não param para aprender com os sinais. Norman dizia que sabedoria é ouvir Deus nas pequenas lições. Hoje, pare por um instante e reflita. O que essa fase da sua vida está tentando te ensinar? Às vezes, o maior milagre não é sair da dor, é sair transformado dela. Faça hoje da sua dor uma escola. Ore. Senhor, me dá olhos para aprender. Porque cada temporada, até as difíceis, carrega ouro escondido para quem sabe observar. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você, porque há algo em seu espírito sendo despertado. Norman dizia que quando uma verdade bate forte em nós, é porque já havia uma semente esperando por ela. E talvez essa semente seja o início de um novo ciclo, mais consciente, mais profundo, mais alinhado com o céu. Não desperdice esse momento. Decida agora mesmo que essa será uma nova fase de oração, de fé prática, de mentalidade renovada. Declare: hoje algo novo começa em mim. E viva como quem crê nisso. Chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver com propósito. A vida abundante não começa quando tudo se ajeita por fora.
mas quando você se realinha por dentro. Norman dizia que muitos vivem existências rasas por medo de mergulhar fundo em si mesmos. Mas hoje, Deus está te chamando para a profundidade. Não apenas frequentar, mas habitar. Não apenas orar, mas se entregar. O Espírito está soprando sobre sua mente e sua alma. Receba isso como um convite. Venha mais fundo, mais perto, mais inteiro. Porque é aí que a transformação começa. Não permita que o passado defina seu futuro. Cada erro, cada tropeço, cada lágrima, tudo pode ser redimido pela graça. Norman afirmava que o passado só tem o poder que você decide continuar dando a ele. E hoje, o céu quer te lembrar. Você é mais do que as marcas. Você é mais do que os ciclos repetidos. Deus faz tudo novo, inclusive você. Ore, Senhor, renova em mim uma nova identidade. Porque quando você entende quem é nele, os traumas perdem força, os medos perdem voz e o amanhã volta a ter brilho. Quando a mente se eleva, a realidade começa a mudar. Pensamentos alinhados com o céu criam caminhos onde antes só havia muros. Norman dizia que pensamentos são sementes. Plante fé, colherá força. Plante esperança, colherá direção. Hoje, escolha conscientemente o que vai semear na sua alma. Em vez de dúvida, plante confiança. Em vez de ansiedade, plante oração. E repita em voz alta: minha mente está sendo renovada pela verdade. Essa repetição é mais do que palavras. É uma declaração profética sobre a sua jornada. Não subestime o poder de uma oração sincera. Mesmo que você não tenha as palavras certas, Deus entende o que o seu silêncio grita. Norman dizia que oração é mais sobre entrega do que eloquência. E agora, pare por um momento, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu entrego o que carrego. Eu não quero mais viver preso àquilo que não posso controlar. Me guia com teu amor. Me renova com tua paz. Eu confio no teu tempo, na tua direção e no teu cuidado. Em ti, eu me refaço. Respire fundo. O céu ouviu e algo já começou a mudar. Se essa mensagem tocou o seu coração, declare nos comentários: hoje eu decido viver com propósito. Essa frase não é apenas um comentário, é um ponto de partida. É a semente de um novo tempo em sua vida. No canal Em Cristo Pensamos, nós cremos que fé e mentalidade caminham juntas, que orações sinceras abrem portais e que pensamentos transformados constroem destinos. Volte sempre aqui, se alimente dessas verdades e compartilhe com alguém que precisa. Porque quando a mente muda, tudo muda. E em Cristo, nós pensamos diferente.